Olá, bom dia, boa noite, boa tarde, dependendo de onde se encontram. Sejam muito bem-vindos à nossa conversa da fonte para o Festival Quantum Leap da Quântica. E hoje tenho comigo a Maíra, a Ionara e o Vítor. Vamos falar sobre linguagem e estruturas. Tema assim bem vago, e por ser bem vago, eu começo-vos por perguntar, quando ouvem linguagem e estruturas, o que é que vos passa pela cabeça? Olha, estou vendo que você está com o livro do Antônio Bispo, Exatamente. que fala super disso, né? Exato, foi a minha inspiração. Ele está o tempo todo nos convidando a refletir sobre como as palavras nos organizam no espaço também, né? Assim, no uso do espaço e como determinadas formas de linguagem repetem modelos de comportamento e o sistema, e como tudo isso tem a ver com o sistema. É bem bacana conversar com ele, assim, porque você tem umas palavras que usa muito e ele quebra a palavra, né? A gente, numa conversa, era uma conversa sobre partilha, troca. O que é o encontro? É um espaço de partilha, de troca, e ele tem todo um entendimento sobre qual é a melhor. Melhor não é, né? Aí ele mesmo já ia dizer que não. Já ia te corrigir. Eu acho que linguagem e estrutura, eu só consigo rapidamente pensar que no nosso mundo e para alguns grupos sociais, a linguagem ela se torna também uma fronteira, né? De até onde você pode estar, se você pertence ou não a determinada classe. E é uma barreira que gera vários constrangimentos e que também hierarquiza conhecimentos. Vixe, isso é tão vago que dá para ir para qualquer lugar. Para todo lado. Eu estou aqui tentando achar um atalho, mas também fico pensando em várias... Ou seja, pode estar em várias partes, né? De qualquer modo, eu acho que entendo que linguagem é um instrumento do próprio sistema que pode estar em várias... quer dizer, você tem... A gente não está falando só dessa linguagem oral, né? Até a própria linguagem oral, ela modifica quando você está num espaço, quando você está na universidade. E eu fico aqui, por exemplo, que tem tudo a ver, mas não tem a ver, né? Mas eu fico assim muito atenta em como pessoas portuguesas brancas vão incorporando palavras de idiomas, de línguas africanas e até de línguas americanas, mas é porque esse conhecimento está tão perdido, né? O rastro a gente... Não totalmente, porque isso também é uma falácia de várias linguagens, né, do entendimento de que... Então, visual é uma linguagem, a oralidade é uma linguagem, a escrita é uma linguagem, e dentro desses recortes você tem várias formas de se expressar. Mas tem a ver, agora pensei também outra coisa que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, que é a própria linguagem da cidade, né? A gente aqui falando da chuva, Cova da Moura, da Maia, eu e Vitinha, a gente está num espaço em que a linguagem urbana daquele espaço é toda orientada para você se sentir constrangida.
para você se recolher e se você está sendo filmada, que essa é uma área perigosa, você está sendo, não entre, não vire, stop, sabe, assim, isso também é linguagem, né? As placas de Lisboa e Portugal, toda cidade em Portugal tem uma Avenida dos Descobrimentos, até hoje. É verdade. Sabe? Que cansaço, né? Assim, que apego, né? A uma linguagem totalmente defasada, que não é descobrimento, é crime, né? O que aconteceu na história, então, sei lá. Obrigada. O meu posicionamento relativamente à linguagem, ele começa assim muito formalizado, porque venho de uma posição de quem ensina a língua, não é? E depois aqui logo há a questão da diferença, o que é língua, o que é linguagem, não é? Será que a linguagem surge antes da língua? Surge depois? São a mesma coisa? De alguma maneira existe uma tendência para dizer que linguagem é algo mais selvagem, talvez, não é? Menos domado, enquanto que a língua será a institucionalização, não é? Uma palavra bem longa, daquilo que nós consideramos os sistemas de linguagem. Mas a partir de que ponto é que uma linguagem se torna língua? Não é? Porque muitas vezes se corrige as pessoas quando falam de linguagem gestual, não é? Porque não é linguagem gestual, é língua gestual. Mas depois essa língua gestual ela está imbuída, está incluída num determinado sistema cultural, não é? Por isso também se distingue, apesar de ser o gesto, em vez de ser a palavra oral, é o gesto, mas o mesmo gesto em culturas diferentes também quer dizer coisas diferentes, ainda que seja a língua gestual. Nós temos a língua gestual portuguesa, temos a língua gestual brasileira, não é? Então, logo por aí já se vê que essa linguagem que deveria ser comum, no fundo que deveria ser um veículo de comunicação, que é um pouco assim que eu vejo a linguagem e o papel da língua, ela muitas vezes ela serve mais para separar, talvez, não é? do que propriamente para unir. Então, também cabe a nós que trabalhamos essa linguagem, que usamos essa linguagem diariamente, pensar em como é que a língua, não é? Que é a tal institucionalização da linguagem, pode servir para nos ajudar a construir pontes, muito mais do que levantar muros. Penso que esse é o grande desafio. Como eu estava a dizer, eu venho de uma posição de professora e então no meu dia a dia eu acabo por ser obrigada de alguma forma. Professora de línguas, né? Professora de línguas, exatamente, e logo por aí eu acabo por ser obrigada a confinar a própria língua, quase como se ela tivesse que ser enjaulada num conjunto de regras que às vezes eu própria questiono e me custa, por exemplo, dizer não, está errado dizer isto desta forma, não é? Ou está certo, porque não considero sequer que exista só uma forma correta de usar a linguagem. Mas enquanto profissional, enquanto professora, sinto que tenho também essa função, não é? Então eu debato-me diariamente com essas questões. Aliás, um dos temas que nós até falámos foi relativamente ao ensino dos pronomes, não é? Os pronomes pessoais. Porque eu ensino inglês e ensino português para quem fala inglês e logo automaticamente a língua portuguesa, não é? Não só a linguagem, mas a língua já institucionalizada, ela é muito, e todos nós acho que concordamos com isso, ela é extremamente binária, não é? E muito, como é que se diz em português? Gender-based. Baseada no género. Thank you. Obrigada. Mas é muito isso, não é? É muito baseada no género, quer dizer, tudo é ou feminino ou masculino, não é?
como é que se desconstrói essas questões? Como é que eu, perante um aluno que seja de uma outra cultura, em que tenha a língua, porque a língua inglesa é menos baseada no género, menos gender-based, mas ainda assim existe também essas questões, claro, mas não tão patentes, não tão visíveis como na língua portuguesa. Portanto, como é que nós depois fazemos isso? Como é que eu justifico que uma mesa é feminino, não é? A cadeira também é feminina, mas ela está no chão e o chão é masculino. Não é? Porquê? Quem decidiu? Não é? Quem decidiu que iria ser assim? Quando se fala de género de países, de cidades, não é? Porquê que algumas cidades são femininas, outras cidades são masculinas, outras são neutras? Não é? O que é que faz com que isso seja uma regra? E então, às vezes, custa-me até perante um aluno americano ou um aluno inglês que diga a sistema, não é? Em que eu diga assim, não é a sistema, é o sistema. E ela pergunta-me, mas porquê? Porquê que o sistema é masculino? Não é? Quem é que inventou assim? E eu própria não sei, muitas vezes eu sinto que a minha resposta como professora é assim porque sim, não é? Porque existe uma regra, porque é o que faz sentido, mas porquê que é isso que faz sentido? Porquê que não posso simplesmente aceitar que é a sistema, a mapa, não é? E da mesma forma a questão dos pronomes, não é? Quando nós falamos do ele, o ela, como é que depois incluímos as outras pessoas que não se incluem nessas definições? E como é que eu, enquanto professora, que tenho que ensinar as regras, ou seja, a tal linguagem institucionalizada, não é? Que no fundo é a língua, como é que eu depois consigo, em que posição é que eu me coloco aqui, não é? Então, eu vivo diariamente esse conflito entre língua e linguagem e entre as regras que de alguma forma nos ajudam a transformar a língua num veículo de comunicação. Então, acho que há aqui uma série de questões, questionamentos com que eu me debato. Obrigada por trazer esses questionamentos. Ok. Qual foi a pergunta? Era linguagem e estruturas. A que é que isto te remete quando ouves, Vítor? Pronto, eu vejo a linguagem uma ferramenta muito importante. Agora, eu posso ver como é que ela encontrou-se comigo, né? E eu sou um indivíduo, obviamente, que nasci numa família assim de duas línguas, né? Tenho o português e depois tenho o crioulo em casa. E para mim é muito difícil eu sair cá para fora, sabendo que nasci cá em Portugal e a minha língua não é valorizada, né? Então é a mesma coisa, como a Maíra estava a dizer também, acho que é muito importante. As linguagens estão todas aí, as linguagens, principalmente na zona onde eu vivo, na Cova da Moura e na zona da Amadora, tem muito essa linguagem e foi muito que se separou. Então nunca foi valorizada na escola e é uma coisa que eu acho que só traria mais valor aqui a Portugal, né? É uma arma contra a minha comunidade. A língua, estou a falar da língua portuguesa neste caso, é uma arma contra a minha comunidade porque tem pessoal mais velho, tem pessoal que vai tratar de documentos e vê como uma barreira, né? Não consegue falar, não consegue fazer as pequenas funções, né, que para as pessoas entenderem, mas as pessoas, mesmo no fundo, acho que quando nós vamos assim a uma junta, a uma instituição, que sabemos que essa língua do Estado, né, é bem difícil de falar e tal, há mesmo o pessoal vai confiante e fala o crioulo se for preciso. O crioulo também serve também para mim a língua, como o caso do crioulo, serve como proteção, né? Por aquele receio de ser conotado como português, né? Ele fala português e eu prefiro falar com uma colega e dizer, Matheus, estás a ver no crioulo logo porque eu sei que simplesmente
português, porque o meu português é português de bairro, porque o meu crioulo não é o crioulo de Cabo Verde, é crioulo de bairro, de Cova da Moura, estás a ver? É um crioulo diferente, estás a perceber? Eu acho que essas pontes têm que ser mesmo, tipo, construídas e tratadas, porque é sempre um valor uma criança saber falar duas línguas. Então, eu acho que quando falamos em língua, eu tenho muito amor pela língua crioula e também pelo português, que é muito difícil, também foi muito difícil também apanhar, porque sabemos perfeitamente que aqui as escolas portuguesas têm sempre um plano, principalmente são escolas dessas zonas que estão são mais prejudicadas, né? E pelo governo, digo, essas zonas têm mais carência, pessoal pobre e tal. Então, nós trouxemos linguagem e estruturas exatamente para falar de expressão, verbalizações, modos de estar, significados e a referência. Por isso é que este livro do António Bisto foi uma inspiração para mim durante a preparação da conversa. Porque é exatamente disso que ele fala, né? Do desafiar essas linguagens que nos foram impostas. E eu quero vos agradecer, porque eu acho que este painel é um painel de luxo, e falar um pouco de como eu vos vejo a cada um de vocês a desafiar e exatamente essas estruturas e essa língua ou essa linguagem imposta. A Maíra é professora, performer, artista, cineasta. Não sei mais o que posso dizer sobre a Maíra, mas eu vejo o trabalho da Maíra muito por aí, né? Um desafio àquilo que nos é imposto, um desafio às terminologias, como vimos ainda agora. A Maíra nos disse que os descobrimentos não foram descobertas nenhumas, né? Foi morte, como é que tu disseste? Foi crime. E a Ionara, também professora, que investiga a língua, que nos traz um resgate das línguas africanas e também com o trabalho que fazes com o The English Affair, que é desafiar como o sistema vê o ensino. E o Vítor, que é artista, que também é eu diria que é um agente cultural também, e que nos traz, através da sua expressão artística, um desafio também àquilo que é imposto, né? E a minha pergunta é exatamente essa: como é que vocês, através das vossas práticas, conseguem desafiar o sistema ou as estruturas? Como é que e vice-versa, como é que as estruturas condicionam aquilo que são as vossas práticas, principalmente de trabalho, mas também a nível pessoal, que acredito que esteja também bastante envolvido? E essa é a minha pergunta: como é que vocês desafiam e como é que essas estruturas também vos condicionam? Eu começo logo por desafiar as estruturas e as linguagens pela minha própria existência e pelos espaços que eu vou ocupando. E eu nem sequer me apercebi disso quando decidi ser professora de língua, principalmente considerando as línguas que eu estaria a ensinar, não é? E, portanto, quando eu dei conta, eu estava, de facto, sem qualquer planeamento, eu estava realmente a desafiar essas estruturas, porque, de repente, eu, mulher e negra, não é? Estava a ensinar duas línguas que são de base europeia e uma delas, inclusivamente, é a língua portuguesa, e muita gente se questiona: então, mas tu, sendo negra, qual é a tua legitimidade? Não é? Principalmente quando eu própria digo que eu venho de África, eu não nasci em Portugal. Que legitimidade é que eu tenho para ensinar a língua portuguesa?
não é? Que à partida é algo que pertence a Portugal. E, portanto, desconstruir essa ideia começa logo por ser o meu desafio e talvez também uma das minhas limitações, ou o que eu sinto que é a forma como o sistema me limita, talvez, mas, por outro lado, também é talvez o meu maior estímulo, é precisamente mostrar que a língua, que eu já tinha dito há pouco, que é a institucionalização da linguagem, ela não pertence a ninguém, ou pelo menos não deveria pertencer. Ela deveria, sim, ser um veículo de troca, quase como se fosse uma moeda, não é? Que serve para nós construirmos as tais pontes, ou seja, para nós construirmos comunicação. Não é? E a própria palavra comunicação, ela serve exatamente a esse propósito, que é tornar comum. E eu estava a ouvir o Vítor a falar e estava a pensar nisso. Que se tu não sabes falar uma língua, tu não pertences. Não é? Se tu sabes falar a língua, tu pertences. Não é? Existe realmente esse sentimento de pertença. E na minha prática diária, enquanto professora de inglês, professora de português, e agora também enquanto agitadora desta ideia de aprender línguas bantu, eu tento focar exatamente nisso, muito mais do que as regras, do que é certo, o que é errado, o que é falar de forma correta, não é? Mesmo a questão do crioulo. O que é o crioulo certo? O que é o crioulo errado? Não é? O que é um inglês bem falado? O que é um português correto? Eu tento desafiar um pouco isso, mostrando, sim, o outro foco, que é a parte social, a função social da língua, a função de incluir, ou muitas vezes, como eu estava a dizer, excluir as pessoas. E, portanto, com base nisso, o que eu tento fazer diariamente é precisamente desafiar essas estruturas do que é o certo, o que é o errado, o que é falar bem, o que é falar mal, não é? Para mostrar que a língua ela serve primordialmente para nós nos expressarmos, não é? Para nós passarmos comunicação, para nós criarmos as tais pontes e, de alguma forma, desconstruir barreiras. Não é fácil, não é? Mas eu sinto que começa exatamente a minha missão e aquilo que é o meu sonho, no fundo, começa exatamente pela minha própria existência nesses lugares que, à partida, não foram feitos para mim. Não é normal, não é o normal, não é? Para a maior parte das pessoas, ver uma professora de português que seja negra, portanto, negra e africana. Ou então que seja uma professora de inglês que nunca tenha vivido em nenhum país falante nativo de inglês. E, portanto, sinto que, de alguma forma, mesmo sem ter planeado, acabou por ser essa a minha missão e, portanto, é o que eu abraço diariamente. A Vitinha fala coisas que me fazem muito pensar no português, né? Eu já ouvi, por exemplo, quer dizer, você entra no comboio da linha de Sintra, você escuta ali umas 5 línguas, 6 línguas, é fácil, né? Mas nessa mesma linha, nesses mesmos comboios, você escuta alguém dizendo, esses pretos falando crioulo com essa língua que ninguém tem. É língua, eu estou até... Porque nunca falam que é língua, e né? às vezes até os ingleses a irem ver Sintra. Também vê. É bem esse espaço, ali é um lugar de encontro, quer dizer, não é um lugar de encontro, né? As fronteiras. A linha de Sintra fica me provando, essas, sabe, materializando o efêmero, mas eu vou enxergando como é que a coisa... E aí, Ionara falando também, né, o que o português provocou nessa região que hoje é chamada Brasil. E como a colonização portuguesa usou essa língua como um instrumento, né, para criminalizar as outras populações e para encaixá-las, enquadrá-las violentamente. Enquadrar, acho que nem diz nada do que foi o processo de tão violento, né? Assim, e aí logo lembrei da estátua do padre Antônio Vieira, que foi inaugurada há 4 anos, né? Sei lá, você fica achando... Porque Portugal está tão
a linguagem desse processo colonial está tão marcada no espaço urbano da cidade, né? E no que é isso? É nessa memória que se repete no nome das ruas, nas estátuas, nas referências, numa banalização e normalização dos processos que não são, romantização absurda, né, o tempo todo. E eu usei aqui essa palavra dessa língua, mas o encontro nunca foi encontro, né? Nunca foi tipo, vamos sentar e bater um papo ali. Né, os Tupinambá, os Guarani, os Canela, os Aquém, não, foi foi. E é isso, né? E que bom que na linguagem a gente pode também ficar assim, porque é um genocídio. Os processos de matança continuam, eles estão em processo, né? E quando a gente não é esse corpo esperado, né, para ocupar determinados espaços ou para eu gostaria, Nael, de não, sinceramente, eu gostaria de trabalhar outros temas. Às vezes eu fico exausta, meu corpo fica exausto, minha cabeça exausta, minha serenidade fica exausta, de estar o tempo todo tratando sobre essa violência. Quer dizer, se a gente recebemos a caravana zapatista, né, que vem com uma e que as línguas originárias ali são cultivadas, preservadas, ensinadas, né, e reorganizadas com as novas tecnologias, né, porque ser povo originário não é ter que se perder das novas formas de comunicação. Aquela galera ali no Chiapas tem um sistema de rádio, sabe, que foi fundamental para o que eles conseguiram, que é um espaço autônomo, de autogestão, de autonomia alimentar, né? E como isso também é uma linguagem, como o capitalismo se transforma numa linguagem do que você tem que comer, de como que você tem que comer, de como você tem que vestir. Eu nem sei por que eu fui parar nas Américas agora, mas eu sempre acabo lá. E eu acho que é a saudade, eu agora sempre acabo lá. Lembrei, porque se a gente talvez estivesse aqui num outro estágio, eles passaram por um processo revolucionário, aqueles povos. Então, não era uma escolha para aquelas comunidades, num determinado momento, isso foi há 30 anos atrás, ali em 2 regiões do México, né, em que as comunidades, os povos originários se organizaram e na região do Chiapas tomaram mesmo a terra e comandam tudo. Eles não era assim, vou aderir à revolução ou não vou? Vou falar ela, ele, elos ou não vou? Porque até nisso os caras já, né, que nem aqui a porta do banheiro não tem feminino e masculino. Essas quebras de linguagem, né? Aquela galera já conseguiu coletivamente, de forma comunitária, realizar várias quebras. A gente aqui, nessa Europa, que nos instiga, a partir de várias simbologias, de várias linguagens, nos instiga a acreditar que a gente vive num estado de bem-estar social, que a vida está marota, que a vida está dentro do possível, a comidinha, o mínimo, sabe? Assim, para muita gente é uma escolha não tratar e negar, inclusive, não problematizar. Quer dizer, o cansaço mental é coletivo, isso é inegável, né? Tratar do tema é isso. Por ser da educação, por ter uma relação muito forte com a educação e a poesia, eu tenho, Ionara, um projeto. É isso, porque também ser imigrante me fez ser essa pessoa multidisciplinar, multiartista, né? Eu trago a sociologia. Eu tenho um trabalho de poesia, porque eu frequentei uma região do Goiás, dos Calunga,
que tem ali um registro das línguas banto muito forte, assim. Aí eu comecei a fazer umas poesias usando algumas palavras que eu ouvia naquele convívio e fui estudando um pouco. E aí tem um projeto que chama Dicionário Banto em Cartas de Amor. Porque a gente fica sempre querendo botar uma palavra em inglês, nada contra o inglês, até porque eu, por exemplo, tenho uma filha de 3 anos e quero muito que ela saiba falar inglês, quero muito que ela saiba falar crioulo, quero muito que ela saiba falar aquém. Putz, imagina que barato. Quero muito que ela saiba falar mandarim. A questão é se tu pertences ou não, não é? Então, estavas a dizer, não tens nada contra o inglês. Eu não sou propriamente a pessoa que defende mais o inglês de uma forma intrínseca, mas claramente ele foi-nos imposto a todo mundo, não é? Como sendo a língua internacional, e tu chegas em qualquer situação que seja multicultural, em que tu tenhas pessoas de várias culturas e várias línguas, e automaticamente, sem te perguntarem, começam a falar contigo em inglês, não é? Então, basta teres mais de 2 nacionalidades que falem línguas diferentes, a língua que une, lá está, não é? É o inglês. Então, aqui já não se trata de gostar ou não, não é? Então, é esta questão de se tu falas, tu pertences, não é? Pronto, desculpa interrompi. Interrompam-se, por favor. Vocês também interrompam-nos, se quiserem. Eu gostava também de perguntar, então, tu disseste que queres muito que a tua filha aprenda a falar essas línguas. Qual é o propósito? Eu reparo, por exemplo, estudar no Brasil uma língua estrangeira é acessar um bem cultural, é um capital cultural caríssimo, é uma fronteira, né? Você chegar no, quer dizer, primeiro, todas essas lógicas intrínsecas, você poder ir para outros lugares, o poder ir é uma fronteira econômica, política, étnica, né? Eu viajo com meu companheiro, a gente já rodou um pouquinho das Américas, um pouquinho do continente africano. Temos corpos que são sempre parados nas fronteiras. Eu quero que ela rasgue fronteiras. Eu pensei aqui umas 4 palavras. Eu não quero que ela atravesse, eu não quero que ela circule, eu quero que ela rasgue fronteiras. Eu quero que ela tenha essa capacidade de tomar de conta, se comunicar onde estiver, entendeu? Infelizmente, o inglês foi transformado nessa língua capital. É caríssimo um cursinho de inglês no Brasil. É coisa de quem tem... Você tem que ser de classe média para cima para acessar. Como a educação formal, né? É um negócio que eu estou querendo falar aqui nessa conversa desde a falácia da CPLP. Me desculpe, CPLP. Mas a falácia da CPLP, né, do português ser uma das línguas mais faladas no mundo, porque a matemática, eu sou da sociologia, e aí pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa. Eu sempre fugi das aulas da quant, né, matemática. Mas esse cálculo, eu não sei por que eu consigo fazer, né? Você pega a população desses países ex-colônias com esse pedacinho aqui que é Portugal, que é uma piada, né? E aí você diz que é uma população de milhões falando. E aí você chega nesses territórios que foram colonizados, onde a língua portuguesa é oficial, e nem 60%, nem 70% da população fala, domina, acessa, porque não pôde frequentar uma escola, porque não tem capital para acumular esse capital. A língua é um capital, né? Então, eu não falo português, eu falo brasileiro. Mas, e agora eu gostaria de retornar à pergunta que a Maíra nos... Não sei se é a pergunta, mas a reflexão que nos trouxeste de
não estarmos só mais a falar nisto, né? Qual é a ação sobre isso? Como é que nós fazemos essa quebra, né? Porque é importante deixar de já não ser uma coisa do estar certo ou estar errado, né? Ou é isto e pronto, né? Como estavas a falar do símbolo, já não se põe se é ele, ela, é eles, né? E é simplesmente isso, né? Como é que nós fazemos, como é que nós quebramos isso? E também acho que diria na arte em si também, nós conseguimos ver essa questão de isto pertence, isto não pertence, isto... Mas depois, ou então há a tal romantização de a tua arte é assim exótica, é... Todos esses termos que utilizam, e hoje em dia atravessamos pela Lisboa crioula, que é também a ideia de mistura e que existimos e somos todos juntos e antes não estávamos aqui, agora estamos porque vamos mostrar que existe. E a minha questão continua a ser, se nós continuarmos a debatermos esses mesmos temas e a continuarmos com essa ideia de o Portugal lusotropical, que é e não é, mas que ao mesmo tempo nos remete para um sítio, nós vamos continuar estagnados no mesmo. Como é que nós vamos quebrar esse ciclo, né? Ou como é que vocês acham que através das vossas práticas conseguem fazer isso, essa quebra, essa ruptura? Essa pergunta é difícil, porque é muito difícil mudar uma pessoa adulta a não ser de uma certa forma, a não ser se for através de tipo ser imposta, né? Porque aí já pode se calhar perder algo, digo, se calhar trabalho ou alguma coisa assim, né? Eu acho que remete-se a isso também. Eu acho que se é para, mesmo através da arte, se é para mudar, a pessoa tem que ser responsável pelos momentos que estão-se a passar na altura que a gente está a viver, né? Na Cova da Moura aparece lá muita arte que não tem nada a ver com o pessoal que lá mora, então tu sais do cubico, dás com uma cena que todos os dias não é a mesma cena que queres ver, mas só por alguém querer usar como um jardim de infância e porque quer meter um tag na Cova da Moura, está-se bem, mas só que é tirar tirar partido daquela vulnerabilidade, não sei dizer, não sei muito bem português, mas pronto, tirar aquele partido das pessoas, né? E capitalizar e pintar as paredes e fazer o seu próprio desenho, sem mesmo perguntar quais são os valores ou saber algum caráter mesmo da Cova de Amor ou espaços assim. Então eu acho que em termos da arte, sim, tem aquele espaço de lugar para ser explorado e se calhar até tipo, mudar mentes, porque eu acho que uma das cenas que é bem importante, pelo menos que lhe dá um empoderamento às pessoas, que a pessoas, tipo, pelo menos digo, da mesma natureza do que eu venho, da Cova da Moura, tipo, ver um grafite do Jorge Neto é uma cena bem forte, porque é uma pessoa que representa a zona, estás a ver? Então é um orgulho muito forte. Então eu acho que é mais por aí. Eu acho que a arte tem esse poder, mas só que para mudar uma pessoa adulta é muito difícil. Mas pronto, crianças são mais maleáveis, mas só que tudo depende mesmo do percurso que vem depois de quando cresces e tal.
porque tenho amigos que foram caminhos separados e não estão na minha órbita porque o sistema consumiu, né? E isso consome porque o que, o que é dado a ele é diferente do que é dado a mim, né? As oportunidades são completamente diferentes, então ele automaticamente molda-se logo ao sistema que consome, né? Mas é muito difícil, mas sim, é um começo, é aquele, como é que é, é nutrir as mentes mais jovens, porque o pessoal mais velho é um bocadinho difícil. É tipo, é difícil, é uma obra. Mas sim, mas eu acho que é através de cenas assim, de slogans e atividades e fazer coisas mais alternativas, trazer coisas para a zona. Pelo menos eu falo isso na minha zona, obviamente, porque não é por ser pobre que não tem acesso a certas coisas, como a Maíra estava a dizer, eu acho que é mais. Então, um gajo descentralizar as cenas também é bem importante. Então, eu acho que é mais essas coisas que para mim é mais importante. Agora, a minha arte tem que estar por aí, eu acho que é o Portugal mesmo, eu tenho que sublinhar isso, porque às vezes tentam esconder, né? Ou tentam chamar, fazer aquela ideia de ok, vou romantizar aqui o espaço e o lugar agora e tal. Sim, porque sofre muito de bué pessoal, né? De bué pessoal a querer e a querer fazer bem, mas o pessoal às vezes não capta os sinais, porque os sinais lá é guita e mais nada, não é? A gente não precisa de pessoal mesmo, a gente precisa mesmo de guita mesmo, que é para melhorar as ruas, melhorar as condições que a gente coisa e dar mais oportunidades, estás a perceber? Mas o pessoal quer toda a gente quer ser às vezes um tipo white savior, né? E às vezes cai mal, né? Mas só que pronto, estamos à mesma, estamos lá para receber o pessoal, eu acho que é muito importante, estás a ver? Porque também é um espaço que pertence a todos, né? Mas pronto, pertence a todos no sentido que é um espaço móvel, né? Tem de movimentação entre e sai de pessoal. Mas uma coisa que eu acho que é bem importante é continuar pelo menos com a cultura forte, que também é uma forma de mudar o pensamento. Eu acho que é isso essa vertente que a gente tem, essa resistência que a gente tem vindo a mostrar, acho que é. E que chegaremos lá com a união, né? E isso leva obviamente a cultura, o crioulo de Portugal e essas coisas todas. Yeah. Vou pular aqui, vou quebrar a roda. Mas só porque quando essa é um pouco isso, né? Eu disse que eu estou muito cansada de trabalhar sobre determinados temas, porque eu acho que também viver nesse território deixa determinados corpos muito cansados, assim, sabe? E por calhou, né? Eu trabalho com audiovisual, com imagem. A poesia também vira uma imagem, né? Quando você lê também. Então, imagem me alimenta muito. E essa cidade ela é muito colonialmente imagética, ou imageticamente colonial, não sei nem como. Mas ela não te faz esquecer, né? E eu não posso me negar a enxergar isso assim. Então, se eu posso usar a arte para falar desse presente, porque eu não, os meus, a minha ancestralidade, a minha força, quem veio antes, já está falando desse processo histórico, já está marcando essas violências, já está lutando contra tudo isso. Isso não é uma invenção nem da minha geração, nem da de vocês, né? Isso e essa herança me faz olhar para esse presente que está super amarrado a um passado, né? Mas de um jeito
eu muitas vezes penso assim, cacete, Portugal, né? Que merda tá aqui. Não, mas aí eu penso também, tipo, tem tanta coisa massa rolando, assim, sabe? E isso não entra no rol de identidade portuguesa ou de cultura portuguesa. O que é isso que faz essa... que engessa tanto essa Portugalidade tão violenta. Não tem outro nome, né? Tão criminosa, tão violenta, tão genocida, tão estupradora, tão, sabe? Porque foi isso que eles foram fazendo. E aí nisso eu não tenho nenhuma dúvida de qual gênero usar. É isso que eles foram fazendo nesses territórios, né? Essa coisa de virar e falar, nossa, mas imagina como estariam essas populações se não tivessem sido colonizadas por Portugal, porque eles não usam, é verdade. Se tivesse sido descoberta, é que eu já cortei essa palavrinha da minha. É que nem o padrão, eu não consigo falar o nome. Para mim, aquilo lá tem outro nome, né? É outro entendimento, né? Assim, do que é essa. Não, eu queria só adicionar a tua cena, dizer que mesmo, tipo, da maneira como eles fazem, eles posicionam-se, né? Então é muito violento da maneira como encalham-te só pela língua, né? Encalham-te, eu vejo muito dessas coisas que acontecem diariamente, né? Basta, mesmo estando numa fila, né, à espera de alguma coisa, é a mesma coisa, é questão de linguagem, a questão de linguagem é muito importante. Mas só que é a cena, eu vejo a história a repetir com pessoal imigrante que vem aqui a Portugal, que tem muita dificuldade a obter o documento, e a pessoa que está atrás do balcão tem um poder enorme de domina a linguagem, né? E tem o poder enorme de mandar embora e fazer-te recolher. Então, olha, uma das pessoas, eu tenho uma grande admiração por um homem, né? Pelo meu pai, por não saber falar português, mas tratar dos documentos, estás a ver, e ele sempre com o código, né? O código era pelo menos vestir bem e tentar pelo menos falar português, porque o meu pai não sabe falar português. Ele chega a meio caminho e começa a falar crioulo. Mas a cena foi a persistência. Então aqui em Portugal a questão é sempre quanto é que tu corres, né? Quanto tempo é que tu vais demorar nessa luta, né? E aí é a cena, né? Então eu acho que é com tudo, com essas todas as lutas, é quanto tempo é que vamos ficar nessa luta, que é para ver essa mudança mesmo, estás a ver? E eu acho que é por aí, é mesmo com tudo. Para mudar a forma das pessoas pensarem também é pela arte, sim, mas tem uma grande responsabilidade política também. Yeah. A minha, tipo, eu estava a ouvir a conversa desde o início, né? E tipo, aquilo que me deixa mais coisa e eu também tenho perguntado muito isso e questionado muito isso nesse espaço que é a arte, né? E eu sinceramente sinto que também cada vez menos quero ter de ser uma bandeira ou quero ter de erguer uma bandeira, porque isso é bué traumático, estar sempre a falar desse sofrimento, estar sempre a falar dessa perspectiva. E é bué traumático, porque depois as pessoas brancas querem a toda a hora ouvir essa história, estás a ver? Ou a imprensa, isso vende, o sofrimento vende, né? Pronto, mais vale ser cobrado por uma pessoa preta do que também ser... Mas mesmo assim, estás a ver? É uma cena bem dolorosa. E tipo, realmente eu também concordo, né? E depois, com essas questões que houveram, eu sinto bem, como é que também, ao mesmo tempo que pessoas se querem retirar, do outro lado, a história continua a ser ensinada por igual. Por isso, tipo, imagina, por isso é que eu também fico bem nessa, tipo, eu também quero tirar o meu pé, e não é responsabilidade, o meu pé de ter de estar sempre a falar
o meu corpo está cansado sobre isso, né? E se calhar não sofri o que muitos já sofreram, estás a ver? Tipo, e se calhar as pessoas que falam, pronto, faço-me entender, mas tipo, como é que isso é possível, né? Porque depois tu às vezes até dás por ti, olhas para uma pessoa mais nova do que tu, ou uma pessoa que agora começou a levantar essas questões, seja com que idade for, e tipo, tu ficas, eu já tive este tipo de discurso, ou tu próprio também às vezes exiges que tipo, a pessoa está a ser demasiado. Está a sentir demasiadas cenas, e tu dizes, eu já não me dou esse trabalho, eu já não quero ter de estar a ensinar ninguém. Mas depois, tipo, por outro lado também, isto eu pensei agora tudo nesta conversa, durante este espaço. Como é que isso será possível, né? Porque ninguém tem o mesmo tempo, e ao mesmo tempo a história é sempre, ou seja, do outro lado está a ser sempre a mesma, não há uma reforma, não há uma mudança do pensamento, né? Tipo, eu também não sei qual é a solução, né? Mas Era isso que eu estava a pensar. É quase impossível se não tiveres apoio, se calhar, das televisões, dos mídias, se não tiveres apoio do governo, né? É muito difícil, porque eu acho que o pessoal é conforme a moção do sistema, né? Então, se o sistema impor, eu acho que é possível, né? Eu acho que é mais por aí. Agora, se não for por aí, eu acho que a mudança mesmo é só alguns, e a luta sempre continua. Eu acho que é assim. Eu estou filmando um documentário que, na verdade, eu estou indo... É isso, né? Você pode ficar cansada, eu fico cansada, mas aí fico também tentando criar novas estratégias, sabe, Tristane? Eu acho que é isso. Eu estou em 2 trabalhos, fazendo um longa documental com o Imune, que é o Instituto da Mulher Negra de Portugal, só com mulher preta, entrevistando mulher preta, falando sobre mulher preta, né? Assim, a gente faz vários espaços de muita segurança, o momento da filmagem foi muito bom para nós, assim, sabe? Porque a gente se sentia à vontade, com estrutura mínima de filmagem, com tudo. Mas a gente está querendo mesmo ocupar determinados espaços com esse filme. Você pode, quer dizer, fazer construir um projeto desse sobre mulheres negras em Portugal. O filme chama A Voz da Mulher Negra em Portugal, né? A gente podia, e muitas, e todas, têm histórias muito bizarras, e podia ser mesmo um filmão da tragédia que é esse país e a sua relação com as outras populações que ele ousou tentar colonizar, porque isso eu aprendi também com a caravana. Eles tentaram muito, mas nunca conseguiram. Porque as línguas locais não desapareceram. Está aí você resgatando o banto, que não... Né? A gente vai se organizando. Então, assim, eu acho que uma estratégia, essa pelo menos é que eu tenho trabalhado muito com as minhas... com iguais, assim, sabe? Não, e a gente não é igual, né? Mas eu acho que vocês entendem no nível de comunidade, né? De irmandade, assim. E aí ontem eu estava num momento de filmagem, só mulher, né? Só mulheridades, não era só mulher, só mulheridades. E a pessoa que estava colaborando com a gente ela falou, olha, eu tenho uma relação com esse país muito bizarra, muito violenta, mas eu não está fazendo bem para mim ficar mexendo nesse histórico, nesse passado, nessa relação com Portugal, que eu tive que me submeter para terminar o que eu vim fazer e tal, e tal. Então, eu li as perguntas, ela falando, né? Eu li as perguntas, eu estou aqui... Eu vou tentar
Mas é muito difícil. Mas, velho, não sei se foi a luz, não sei se foi o encontro, não sei se foi o beijinho que ela fez para nos receber, que ela fez uns brigadeiros. Não é brigadeiro, brasileiro ouvindo isso vai... A língua tá. Mas é um doce de festa de coco. E ela fez uma mesa tão gostosa para nos receber, sabe? Assim, não sei se foi tudo isso. Ela conseguiu nos dar uma entrevista em que está marcado, tá denunciado que foi difícil, sabe? Mas tinha tanta esperança, a gente saiu tão irmanada, tão abraçada, tão... Não foi pesado, sabe? Eu acho que são essas... Eu não vou conseguir parar de falar do racismo, ou das violências, ou de como esse país tem bizarrices muito incrustadas. Mas há formas... Porque é isso, né? Eu passei a vida toda dizendo que trabalhar com mulher era trevas, era horrível, não era bom, porque mulher não trabalha junta, porque mulher não se dá bem, porque não é competente. Bora quebrar isso, entendeu? Eu já tentei várias vezes, tipo, libertar-me. Libertar-me quer dizer, eu nunca tive medo, mas não estou totalmente livre, né? Porque me chamam, aquele que me chamam é uma cena que eu não consigo, tipo, correr, não tem hipótese. Eu não consigo entrar num zen onde é que eu consiga pensar que o racismo não existe, ou existe sim, mas não é o meu problema, eu consigo navegar, portanto eu não vou levar esse tipo como tema, ou senão as dificuldades que eu encontro não são nada, são só obstáculos e eu falo. Não, eu mesmo quero dar mesmo essas experiências e partilhar com o pessoal mesmo as minhas experiências por alguma razão que é para a aprendizagem, né? É normal, é tipo quando abres um livro, estás a aprender, estás a ver, estás a armar-te para combateres amanhã. Então, eu acho que eu não tenho hipótese de correr isso. Eu, infelizmente, eu sou um dread que o bofia para. Eu sou um dread que, mesmo se eu tiver com o meu pensamento, tipo, mesmo totaria, param. Então não é o meu poder, percebes? Então é uma cena que eu nem posso correr. É uma cena que eu tenho que lidar com ela e acabou, estás a perceber? E eu sei que tem pessoal na minha comunidade que consegue navegar, estás a ver? Mas têm orgulho de serem negros, né? Têm mesmo orgulho de serem negros, mas conseguem navegar. Mas o meu navegar é um bocadinho mais difícil. E para o meu outro irmão que é imigrante, ainda mais difícil é. Estás a ver? Então tem sempre essas leis que a gente também não falamos muito, né? Mas existem. Eu acho que são cenas que são individual, que cada pessoa passa, mas é uma cena que, tipo, eu mesmo para te dizer, mano, não dá, não consigo. Estás a ver? Não dá para ir a um sítio e não ser parado. Então eu acho que são coisas que não consegues correr. Mesmo também numa cena que é bem importante, que é o trabalho, por exemplo. Tipo, eu vejo o meu pai, ou vejo, que eu estou a falar coisa, mas eu vejo também pessoal imigrante, negro, pobre, não ter como não desconstruir ou como suavizar o dia a dia do trabalho. Suavizar no sentido de tentar sempre dizer à pessoa não é isso, não faz isso, ou acho que não é assim, não é sabe? E aquela pessoa não aprender, estás a ver? E aquela pessoa todos os dias a fazer a mesma cena, estás a ver? Isso também é uma coisa que a pessoa que necessita, que tem o trabalho, não dá ao luxo de dizer, sabes uma cena, eu vou basar daqui, cargo a partir e eu vou fazer uma queixa. Não dá. Estás a ver? Porque tem responsa por trás, estás a ver? Então a minha comunidade tem estado a sobreviver assim, mas não dá para esconder e não dá para pensar, olha, isso, estás a ver? A única cena que a gente sabe e a palavra que é mais importante, que eu acho que o pessoal sabe e o pessoal está bem estudado, é coragem. É só que a gente faz, para mim. Estás a ver? Mas isso era para responder, se a gente não dá, não damos para fugir. Não dá.
Eu, no meu dia a dia, eu tento também me despir dos rótulos que às vezes me são colocados. Esses tais rótulos de quase de salvador, não é? De símbolo de alguma coisa. Mas também tento não me esquecer que muitas vezes eu falo de um lugar de privilégio, não é? Sim, a minha existência é muitas vezes resistência, porque eu ocupo muitos espaços em que o meu corpo, não é um corpo estranho e cria anticorpos, mas eu nunca quis me colocar no papel da heroína que vai lá e que vai conseguir ocupar esses espaços. E, portanto, mesmo quando muitas vezes me é oferecido esse tipo de papel, eu acabo por tento não me colar a eles. Claro que é inevitável, muitas vezes, eu olhar para os lados e perceber que eu sou a única negra no sítio que está ali, não é? E ainda por cima vindo da área da educação, e nós sabemos que os sistemas, principalmente os sistemas tradicionais, eles são muito fechados nesse sentido, e portanto muitas vezes eu nem sequer dava conta, eu estava só preocupada em fazer um bom trabalho, e depois eu olhava para os lados e percebia que era realmente a única negra ali no sítio, mas nunca quis colocar isso como a tal bandeira. Agora, talvez porque também nunca tenha sentido a dor de uma forma muito forte. Então, é por isso é que eu também me lembro que existem outras existências, e Vitinha estava a dizer isso, não é? Que realmente criam mais essa resistência, não é? E, portanto, os calos também acabam por apertar mais. E, portanto, de alguma forma, obviamente que eu fui sentindo esses anticorpos, e sempre que eu os sinto, e sempre que eu sinto que é minha missão eu levantar a bandeira, eu levanto, mas também entendo o que a Maíra estava a dizer, que é muito cansativo realmente assumirmos isso, ou deixarmos que os outros nos coloquem esse papel, e acaba por ser drenante, não é? Então acho que a forma como eu tento lidar com isso é keep going, não é? Eu vou sempre continuando. Eu percebo que pela área onde eu estou, que é a área da educação, eu não consigo simplesmente fechar os olhos e dizer não, não existe, ou não vou falar de racismo, ou é um off-topic, não é? Se eu estou a ensinar gramática, por que eu vou colocar aqui essa questão? Mas sempre que eu me debato com ela, sempre que eu comecei por falar da questão dos pronomes, portanto, sempre que eu encontro alguma coisa, não dá para fechar os olhos, também é ela. Mas tento que isso não me pare e que não seja essa a principal agenda. Portanto, no fundo, eu tenho a minha missão, que é realmente ser uma boa profissional. Não quero ter que ser uma boa profissional negra, não é? Não quero sempre ter que ter esse rótulo, mas ainda assim eu sei que isso, só pela minha existência, isso já vai acontecer. Então o que eu tento é fazer o melhor possível dentro daquilo que é a minha área. Muitas vezes também existe o perigo, quando nos é colocado esse rótulo quase de símbolo, não é? Quase de mártir da causa, existe o perigo também de nós sentirmos que nós vamos mudar o mundo, que temos que mudar o mundo todo, não é? Então carregamos toda a luta que já veio dos nossos ancestrais e nós tentamos carregar nas costas, quando na realidade cada um de nós basta fazer um pouquinho, não é? Que é aquilo que nos cabe dentro daquilo que é a nossa prática profissional, dentro daquilo que são os nossos contactos, as nossas redes de apoio que nós vamos criando. Às vezes basta um pouquinho, uma gotinha, que já vai vai ter um grande impacto no oceano. E, portanto, se nós tentarmos levar isso, e talvez tu Tristani, sentiste muito isso porque acabaste por ter ali os holofotes virados para ti, não é? E de repente parece, ok, uau, não é? Temos aqui o artista que vai então representar toda uma comunidade, toda a linha de Sintra. E depois isso é um peso grande, não é? E nós também podemos recusar esse peso, mas ainda assim continuar a fazer o nosso caminho e sentir que naquilo que nós podemos mudar, nas pequenas mudanças que nós vamos fazendo, cada um nas nossas vivências, isso já vai ter um impacto grande. Essa é a minha visão. Eu só queria mesmo acrescentar, e algo para responder-te a ti, que tipo, eu como trabalho contigo e tenho visto todo o percurso daquilo que
que é o desenvolvimento da tua carreira, da tua arte, da tua prática, eu acho que estás a fazer um trabalho incrível, porque tu estás a criar estratégias que depois vão ser mais fáceis. Se calhar para ti estão a ser, para ti, para nós, estão a ser bastante difíceis de traçar esse caminho, mas se calhar as pessoas que chegam depois de nós já vai ser mais fácil. E isso é lixado, ter que pegar a bandeira e dizer isto. Até porque às vezes nós nem queremos, dão-nos a bandeira só porque sim. Só porque sim não, né? Só porque somos negros, né? Podes recusar, mas depois também se és o único naquele espaço e recusas, se calhar até vir outra pessoa vai demorar tempo até conseguir, ou até essa pessoa poder chegar lá. Mas eu acho que o que tu estás a fazer, o que nós estamos a fazer, o que nós todos estamos aqui a fazer é mesmo isso, construir estratégias, traçar caminhos. É exaustivo, é cansativo, mas estamos a fazer e nem tudo é mau. Eu acho que a nossa geração, por exemplo, já encontrou outras coisas que a geração da Maíra encontrou, a geração da Ionara encontraram, tipo, e isso também é trabalho vosso, e obrigada, e se calhar as próximas gerações a seguir a nós vão encontrar outras coisas, e acho que é aí onde reside a esperança, é nesse espaço de confraternização que nós vamos encontrando para estar juntos e caminhar juntos e fazer novos caminhos juntos.